Boa noite, queridos irmãos, graças e paz. É um privilégio poder ministrar a palavra em mais um culto da Igreja Cristo é Vida. E a minha oração é para que o Senhor use o meditar do coração para falar ao coração de cada um de vocês. Feche seus olhos em oração. Vamos clamar ao Senhor. Santo eterno Deus, Pai da eternidade, eu preciso do seu auxílio, pois sou fraco. Senhor, não me deixe enrolar com as palavras. Não deixe que os teus filhos desviem os seus pensamentos de ti. Que aqueles que não te conhecem hoje possam entregar as suas vidas ao Senhor. E aqueles que são selados pelo Espírito possam ser transformados pela Santa Escritura. Que o Senhor, Espírito Santo, guie as palavras, toque os corações, começando aqui no meu. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês a abrirem a Sagrada Escritura no texto que se encontra em Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando à presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Até aqui. Eu quero que você note comigo mais uma vez a parte inicial do versículo 16, que diz: Como, porém, se demorasse. Hoje nós vamos ver na vida de Ló um sinal de alerta. O próprio Ló é um sinal de alerta. As escrituras sagradas, escritas para o nosso ensino, elas contêm tanto sinais de alerta, como também modelos. Elas nos mostram exemplos daquilo que devemos evitar, bem como exemplos que devemos seguir. O homem cujo nome está por título dessa pregação, Ló, ele é colocado como um alerta para toda a Igreja de Cristo. O seu caráter é posto diante de nós através de uma simples expressão: ele se demorou. Nós vamos ver então e ouvir, vocês irão ouvir e meditar hoje sobre esse sinal de alerta por alguns instantes. Vamos juntos refletir sobre a vida de Ló. Quem é esse homem que se demorou? Ele é o sobrinho do fiel Abraão. Quando foi que ele se demorou? Olha o texto bíblico. Na manhã exata em que Sodoma seria destruída. Onde ele se demorou? Dentro dos limites da muralha da própria Sodoma. E diante de quem ele se demorou? Sobre o olhar de 2 anjos que foram enviados para tirá-lo da cidade. Mesmo assim, o texto diz que Ló se demorou. Essas palavras elas são muito solenes e são dignas
de certa consideração. Elas deveriam soar como uma trombeta aos ouvidos de todos quantos professam ter alguma religião. Então eu peço uma atenção especial por parte daqueles que professam ter essa religião, por parte daqueles que professam ser cristãos, aqueles que têm certa razão para ter esperança de que são cristãos verdadeiros e que desejam viver uma vida santa. Que tenhamos este princípio estabelecido em nossa mente, hoje, com essa pregação. Se vamos seguir a santidade, que não sejamos relutantes, resistentes. Eu digo uma vez mais, Ló é um sinal de alerta. Então, o que eu tentarei mostrar hoje, nessa noite, para os queridos irmãos e para os nossos amigos visitantes, são 4 pontos, certo? O primeiro deles, quem era Ló? Segundo, o que o texto mencionado, Gênesis 19 e 16, diz sobre Ló? Que razões poderiam ser dadas para a relutância, para a resistência de Ló? E que tipo de fruto a relutância de Ló produziu? Ok? Vamos seguir assim, com o auxílio do Senhor. O primeiro deles, quem era Ló? Quem foi Ló? Então as Escrituras, elas nos deixam claro que Ló era um crente verdadeiro, uma pessoa convertida, um verdadeiro filho de Deus, uma alma justificada, um homem justo. Se você que me ouve possui graça no seu coração, Ló também possui. Você possui esperança na salvação? Ló também possui. Você é uma nova criatura? Ló também o era. Olhe comigo para 2 Pedro, versículo 7, versículo 8. 2 Pedro 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Esse texto nos mostra que Ló, de fato, era um crente verdadeiro. Uma das evidências aqui é que ele vivia em um lugar iníquo. Diz o texto, ele via e ouvia as maldades ao seu redor, e ainda assim ele não se tornou um iníquo. Perceba, para ser um Daniel na Babilônia, um Obadias na casa de Acabe, um crente na corte terrível de Nero, e um homem justo em Sodoma, o homem precisa ter a graça de Deus. Seria impossível realizar tais obras como esses homens realizaram sem a graça. Outra evidência é que ele, segundo o texto em 2 Pedro, atormentava a sua alma por causa das obras iníquas, as obras que ele via ao seu redor. Ele era magoado, afligido, atormentado e ferido à vista do pecado, o pecado que o cercava. Uma outra evidência de que Ló era de fato um crente verdadeiro, conforme esse texto de 2 Pedro, é que ele atormentava a sua alma cada dia pelas obras iníquas que via. Depois de um longo período, ele não se tornou frio e indiferente em relação ao pecado, como muitos costumam fazer. Muitas vezes, um homem até fica chocado e surpreso quando se depara com a perversidade pela primeira vez. Mas ao final ele se torna tão insensível, tão acostumado com ela, que ele passa a ver a perversidade com indiferença. Porém, isso não acontecia com Ló. Essa é uma grande marca da verdadeira graça em sua vida. Então Ló era assim, um homem justo, íntegro, um homem selado, identificado como herdeiro do céu pelo Espírito Santo. Devemos lembrar, ao olhar para a vida de Ló, que um cristão pode ter muitas falhas, muitos defeitos, muitas fraquezas, e contudo ser um cristão verdadeiro. Mas também devemos lembrar que Deus disciplina o filho a quem ama, e Ló pagou caro por sua relutância. É isso que nós vamos seguir vendo no estudo de hoje. Esse foi o primeiro ponto, e eu gostaria de observar agora o que o texto mencionado, o texto aqui de Gênesis, capítulo 19, versículo 16, nos diz sobre Ló, tá bom? Então nós vimos um pouco quem era Ló, vamos olhar agora o
que o texto mencionado diz sobre Ló. As palavras, elas são maravilhosas e espantosas, as palavras que se encontram no versículo 16. Ele se demorou, ele foi relutante, ele teve resistência, ele resistiu em sair daquela cidade perversa. Quanto mais nós analisamos a época em que isso aconteceu e as circunstâncias em que isso ocorreu, mais maravilhosas nós vamos considerar essas palavras. Ló conhecia a condição terrível da cidade onde ele morava. O clamor de suas abominações se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. Gênesis 19, versículo 13. Mesmo assim, ele se demorou. Ló também sabia do terrível julgamento que viria sobre todos os que habitavam entre as fronteiras daquele lugar. Ele ouviu os anjos dizer claramente: o Senhor nos enviou para destruí-lo. 19:13. Observem na sua Bíblia. Mas mesmo assim, ele se demorou dentro daquela cidade. Ló sabia que Deus mantinha a sua palavra e que se ele havia dito algo, certamente o cumpriria. Deus disse que destruiria aquela cidade. Mesmo assim, Ló se demorou em sair daquela cidade. Ló sabia que havia perigo, pois foi aos seus genros e os advertiu a fugir. Levantai-vos, ele disse. Saiam deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Versículo 14. Mas mesmo assim, ele se demorou. Ele estava vendo os anjos na sua frente. Anjos foram colocados adiante dele. Os anjos estavam esperando para retirá-lo de lá. Mas mesmo assim, ele se demorou. Ló foi lento quando ele deveria ter sido rápido. Ele foi relutante quando deveria ter seguido adiante. Vagaroso quando ele deveria ter sido apressado. Tardio quando deveria ter sido afoito. Indiferente quando deveria ter sido interessado. Isso parece estranho para nós. Deveria soar estranho para nós. Parece quase inacreditável o que aquele homem estava fazendo. É espantoso demais para ser verdade. Porém, o Espírito escreveu para o nosso ensino. E tudo aconteceu exatamente dessa forma. Ló sabia, Ló via, mas Ló resistiu. Resistiu à verdade. Eu peço que você então preste muita atenção no que eu vou dizer, porque eu vou repetir para que não haja aqui um mal-entendido, certo? Ló, ele se demorou. Nós podemos afirmar, conforme esse texto bíblico, que muitos homens, muitas mulheres crentes hoje são semelhantes a Ló. Pense comigo. Existem muitos verdadeiros filhos de Deus que parecem não viver à altura do seu conhecimento. Ouvem a palavra, sabem dos perigos, mas não vivem à altura do conhecimento que têm. Praticam bem menos do que aquilo que eles têm a capacidade de enxergar. Enxergam os pecados, enxergam a palavra, mas praticam bem menos do que isso. Eles podem, muitas vezes, permanecer nessa condição durante muitos anos e anos. É incrível que eles tenham chegado até esse ponto, mas não tenham conseguido ir além disso. Não passam disso. A vida parece que está numa superfície. Esses crentes, eles possuem o cabeça. O próprio Cristo, eles amam a verdade, eles apreciam a pregação sadia. Eles, quando ouvem a doutrina do Evangelho, concordam com cada um dos seus ensinamentos. Mas há algo indescritível sobre eles, que não é satisfatório. Eles constantemente fazem coisas que desapontam as expectativas dos seus líderes, de crentes fiéis. Eles pensam e agem, pensam de uma forma e parecem agir de outra. Parecem que permanecem inertes às situações da vida. Até acreditam no céu, mas parece que desejam o céu com pouco vigor. Eles acreditam no inferno, mas não têm pavor do inferno. Eles amam o Senhor Jesus, mas o trabalho que eles realizam para Jesus Cristo é tão insignificante. Eles odeiam o diabo, mas parecem atraí-lo para perto de si. Eles sabem que o tempo é curto, mas vivem como se o tempo fosse longo. Eles sabem que estão enfrentando uma batalha, uma guerra, mas ainda assim parecem viver e pensar que estão em tempo de paz. Sabem que precisam disputar uma corrida, mas com frequência
parecem pessoas que estão imóveis. Sabem que o juízo está às portas e que há ira vindoura, e mesmo assim parecem estar meio adormecidos. O que podemos dizer sobre esses crentes? Eles são irmãs e irmãs de Ló. Eles são relutantes. Então, são os que têm em sua mente a noção de que é impossível para crentes atingir um patamar mais elevado de santidade, de ser espirituais demais, né? Eles admitem que essa santidade é algo elevado, que a santidade é algo belo. Eles até gostam de ver um homem e uma mulher santificados, mas eles não se apropriam dessa verdade para a sua própria vida. Eles têm a sua mente influenciada pela falsa ideia daquilo que chamam de amor, e possuem um medo de se tornarem intolerantes e fariseus, e acabam caindo num outro extremo. Paulo diz que é a libertinagem. Eles querem satisfazer a todos, esses homens e mulheres que são irmãs de Ló, crentes relutantes, querem satisfazer a todos, concordar com todos, serem agradáveis para com todos, mas se esquecem que, antes de tudo, deveriam ter a certeza de que estão agradando a Deus. Eles morrem de medo de fazer sacrifícios, de praticar a autonegação, nunca parecem capazes de aplicar o mandamento do nosso Senhor, de tomar a cruz, ou de cortar a mão direita e arrancar o olho. Negam que o Senhor tenha usado essas expressões. Não vivem de maneira santa. Eles passam a vida tentando alargar a porta estreita. Mas eles nunca são e nunca serão bem-sucedidos nisso. Perceba que esse texto que fala a respeito de Ló fala também, como eu estou dizendo, sobre muitos cristãos nos dias de hoje. São aqueles que não lutam contra os seus pecados e deixam que pecados fiquem arraigados no seu coração. Pecados como preguiça, indolência, mau humor, orgulho, egoísmo, impaciência, ou seja lá o que for, eles toleram esses pecados como inquilinos no seu coração. E permitam que esses pecados permaneçam tranquilos, sem serem incomodados lá dentro. Eles dizem que fazem parte de sua saúde de natureza ou de seu temperamento. Dizem que são egoístas porque o seu temperamento é assim. São arrogantes porque é um temperamento, porque a sua vida foi assim e foi aquilo. Mas não percebem que isso é pecado e permanecem com esses pecados dentro do coração. Se você é essa alma relutante, perceba que você não é feliz. E se você fosse, isso seria algo muito estranho, é contraditório. Porque a relutância, ela é a verdadeira destruição de um cristão feliz, de um cristianismo feliz. A consciência de uma alma relutante proíbe essa pessoa de desfrutar de paz e gozo interior em Jesus Cristo. E se você é essa alma relutante, você sabe disso. Talvez você tenha corrido bem durante um bom tempo na sua vida, mas você perdeu o seu primeiro amor. Você nunca sentiu o mesmo conforto desde então. E nunca mais terá, até que você volte às suas primeiras obras. Como diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Do mesmo modo, quando Pedro, quando negou a Cristo, seguiu Jesus de longe. O seu caminho não será fácil, não é agradável, é difícil. Então olhe para Ló, olhe para a sua história, considere a relutância de Ló, então você já sabe. Não passe dessa noite vivendo ainda em sua relutância. Vamos perceber agora, ponto 3, quais razões poderiam ser dadas para essa relutância de Ló. Capítulo 19, versículo 16. Como, porém, se demorasse? Quais são as razões para essa resistência, essa relutância de Ló em sair de Sodoma? Vamos pensar, talvez, na sua juventude. Ele fez uma escolha errada na sua juventude. Olhe comigo o texto bíblico que se encontra ainda aqui em Gênesis, mas no capítulo 13. Folheie comigo a sua Bíblia e perceba aqui, capítulo 13. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda,
eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Perceba a escolha que Ló fez em sua juventude. Eles não podiam viver juntos, Abraão e Ló, por causa das suas riquezas e porque estava havendo contenda entre os pastores. Então Abraão, o mais velho dos dois, com um verdadeiro espírito de humildade e de cortesia, deixou que Ló escolhesse a parte da terra que ele gostaria de ir. Mas o que fez Ló? Qual foi a escolha de Ló? Nós somos informados que ele levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão próximas a Sodoma. E essas campinas eram ricas, eram férteis, eram bem regadas. Era uma terra boa para o gado, cheia de pastagens. E Ló possuía muitos rebanhos, muitas manadas, e a terra se adequava às suas necessidades. Aquela terra que ele tinha visto se adequava às suas necessidades. Esta foi a terra que ele escolheu para estabelecer a sua residência, simplesmente porque era uma terra bem regada. Gênesis 13, versículo 10. Ela estava próxima à cidade de Sodoma, mas Ló não se importou com isso. O texto bíblico diz aqui no 13, versículo 13 também. Olha aqui, 13. Os homens de Sodoma eram maus. Então nós somos informados. Ló não estava alheio a isso. Ló sabia disso, mas parecia não se importar. Seus vizinhos seriam homens ímpios, mas ele não se importava com isso. Eles pecavam de maneira excessiva diante de Deus, mas isso não fazia diferença para Ló. As pastagens eram ricas, a terra era boa. Ele desejava o campo como aquele para os seus rebanhos e para as suas manadas. E diante desse argumento, todas as suas incertezas e todas as suas dúvidas, se é que ele tinha alguma dúvida, elas desapareceram de uma vez por todas. Não importa quem eu vou encontrar lá. Importa a minha saúde física, o meu bem-estar, as minhas riquezas, a minha família. Então ele fez a sua escolha por vista e não por fé. Ele não pediu qualquer conselho a Deus para se preservar-se de cometer erros. Ele olhou para as coisas temporais e não para a eternidade. Ele pensou no lucro terreno e não no lucro da sua alma. Ele considerou apenas aquilo que poderia ajudá-lo nesta vida, aquilo que poderia ajudá-lo nesta vida. E esqueceu dos assuntos da vida por vir, a vida eterna. E esse foi um mau começo na vida de Ló. Entretanto, nós também percebemos que Ló se misturou com os pecadores daquela cidade, mesmo sem haver nenhum motivo para isso. Ele não apenas foi armando as suas tendas, perceba lá no capítulo 13, Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Então, de repente, ele se mistura com aquele povo. Quando nós encontramos Ló mais uma vez, ele já estava dentro de Sodoma. Capítulo 14, versículo 12. Morava em Sodoma. Ele havia deixado as suas tendas, ele havia deixado o campo e agora ele estava ocupando as ruas daquela mesma cidade ímpia. Ele foi armando as suas tendas até que chegasse na cidade. E não é explicado para nós nenhuma razão para essa mudança. Nós tomamos esse conhecimento como se não houvesse nenhum motivo para isso. Ele quis fazer isso. Não houve um mandamento de Deus para essa mudança. Mas talvez a sua esposa gostasse mais da cidade grande, né? Das boas companhias, das outras amigas que estavam lá dentro. Nós percebemos que a esposa de Ló era ímpia. Não havia graça no seu coração. Percebemos também talvez as suas filhas quisessem morar lá dentro, teriam companhias mais animadas, teriam um casamento. É evidente que elas eram jovens, volúveis. Nós vemos isso no texto bíblico também. Ou talvez o próprio Ló preferisse a mudança, porque assim seus rebanhos seriam mais valorizados, as suas manadas seriam valorizadas. Perceba que os homens nunca querem razões fiéis, razões sinceras para confirmar as suas vontades. Eles querem realizar as suas vontades. Mas uma coisa está bem clara, Ló habitou no meio de Sodoma sem ter uma boa razão para isso.
Quando o Filho de Deus faz essas duas coisas, que mencionamos aqui já acima, que eu mencionei acima, não devemos nos surpreender se nós ouvirmos falar dele muito tempo depois com uma vida dissoluta. Não devemos nos admirar se ele se tornar surdo para com a voz da repreensão, a voz das Escrituras. Como aconteceu com Ló também. Ló ele foi pego naquela cidade pelos reis que estavam lutando aqui no texto bíblico. Mas mesmo assim depois nós encontramos Ló onde? No capítulo 19, dentro da cidade de Sodoma. Ló volta para lá mais uma vez. No dia da provação, no dia do perigo, esses homens se mostram então relutantes, porque são irmãos e irmãs de Ló. Faça a escolha errada na sua vida, sem apoio das Escrituras, se estabeleça sem necessidade no meio de pessoas ímpias, e eu não conheço nenhum outro meio de você decrescer em santidade. Eu não conheço nenhum outro meio para que o seu espírito seja abatido, para que você se afaste do Senhor. Vá provando das coisas do mundo e você se perceberá no meio do mundo. É isso que estava acontecendo com Ló. Na verdade, essa é a maneira de obscurecer os olhos do discernimento espiritual, até que você então não consiga distinguir bem o bem e o mal e tropece enquanto caminha. Guarde-se da escolha de Ló. Não seja um crente relutante em crescer em santidade. Não ofereça resistência à voz de Deus. É isso que nós encontramos no Salmo de número 95, a partir ali do final do versículo 7 para baixo. Nós vemos o texto bíblico dizendo: não endureçam o seu coração. Não fechem o seu coração como o povo de Israel fez no deserto. Ouça a voz de Deus, o Salmo 95 diz. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Então, ouça a voz do Senhor hoje e guarde-se das escolhas de Ló. Se você não quer entrar em um estado de alma estéril, insensível, dormente, indolente, infrutífero, enfadonho, carnal, estúpido, guarde-se da escolha de Ló. Lembre-se disso quando você for escolher um lugar para morar. Lembre-se disso. Vai ser apenas por vista ou por fé. Lembre-se quando você for escolher uma carreira. Não se entregue a qualquer carreira profissional apenas para alimentar o seu orgulho. Na verdade, apenas não para alimentar o seu orgulho, né? Para alimentar a sua arrogância. Mas pense muito bem, você glorificará o nome do Senhor com isso. Pense também você que não é casado, na escolha do seu marido e na escolha da sua esposa. É por vista ou é por fé? Faça a sua escolha errada agora e você colherá esse preço. Faça por fé, haja por fé. Haja de uma maneira que agrada a Deus. Abra os seus olhos, a porta dos seus olhos para a palavra de Deus. Abra a porta dos seus ouvidos para a voz de Deus. Mas feche a porta dos seus ouvidos e a porta dos seus olhos para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que te afasta de Deus. Note o texto bíblico e mude. Que o Senhor te ajude. E por fim, o quarto ponto, que tipo de fruto a relutância de Ló produziu? Vamos ver rapidamente, para encerrar esse estudo, que tipo de fruto a relutância que nós encontramos no texto bíblico de Ló produziu na sua vida. Em primeiro lugar, Ló não fez o bem enquanto estava com habitantes de Sodoma. É provável que Ló tenha vivido em Sodoma durante muitos anos. Não há dúvida que ele teve preciosas oportunidades de falar das coisas de Deus, para tentar convencer aquelas almas do pecado. Mas parece que a vida de Ló não produziu repercussão nenhuma. Parece que ele não teve influência alguma ou relevância para as pessoas que viviam ao seu redor. Ló ele não gozava de qualquer tipo de respeito ou reverência que os homens do mundo às vezes costumam dar para um servo de Deus. Nós vemos isso em Abraão. Os homens do mundo até dão um certo tipo de reverência e respeito para os homens que são servos sérios de Deus. Mas Ló não tinha isso. Os seus próprios genros gracejavam dele, diz o texto bíblico, aqui no 19. Os próprios genros, a própria família gracejou dele achando que ele estava brincando. E isso não é nada surpreendente, porque geralmente as almas relutantes elas não fazem o bem ao mundo. Elas não trazem crédito para a causa de Deus. O sal tem pouquíssimo sabor para temperar dessas pessoas. A sua luz está quase se apagando. Né? E elas não fazem então diferença alguma na vida
desse mundo. Note também, em segundo lugar, que Ló não ajudou nem a sua própria família, nenhum dos seus parentes, nenhum dos seus conhecidos a irem para o céu. Você lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Você sabe o que aconteceu com as filhas, o pecado que as filhas de Ló cometeram. Os genros de Ló morreram dentro daquela cidade. Nem a sua própria família foi transformada através da sua vida. É como se os seus genros, lá no versículo 14, aqui no 19, olha aí o 14, gracejava com eles, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: quem se importa com as coisas que você fala? Quem se importa com o que você diz? O crente alma relutante, o crente que tem uma alma relutante, ele não é levado a sério, porque a sua vida não condiz com aquilo que ele fala. A sua vida não demonstra com aquilo que as Escrituras demonstram. E quantos vivem assim hoje? Quantos vivem dessa maneira, em resistência, em relutância, não se enchem do Espírito de Deus, como nós vimos já em Efésios com o pastor Valdeci, e continuam vivendo em seus pecados, e não traz crédito nenhum para a causa de Deus. É por isso que o mundo olha para a igreja evangélica e zomba da igreja evangélica, porque muitos que são filhos de Deus estão agindo de modo carnal, e não pelo Espírito. Perceba a condição das filhas de Ló. Esse homem não trouxe qualquer mudança para sua própria família. É certo que você pode ser um homem santo e sua família não se converter. Deus é soberano. Nós vimos isso com Davi e com tantos outros homens. Mas podemos olhar para Ló e vemos que ele tem responsabilidade nisso. Ele não fazia diferença para ninguém. A sua vida não fazia diferença para ninguém. Observe também, em terceiro lugar, que Ló não deixou nenhuma evidência ao morrer. Nós sabemos como Abraão morreu, como Isaac morreu, como Jacó morreu, como José morreu, mas nós não sabemos como Ló morreu. Nós encontramos Ló com suas filhas, numa pequena cidade, enfrentando os pecados das suas filhas, e depois nós não mais ouvimos daquele homem. Não deixou nenhum fruto depois da sua morte. Não que nós faremos coisas para que sejamos lembrados, faremos coisas para que Cristo seja lembrado. Mas quantos são os pecados que você tem cometido? Quantas são as causas que você tem defendido? Políticas, de ideologias, e não a causa de Cristo. E quando você morre, as pessoas nem sequer se lembram de Cristo na sua vida. Ontem, no sábado, um teólogo chamado J.I. Packer morreu, e quantos estão postando sobre ele? Morreu com 93 anos, um homem que serviu a Deus do início ao fim da sua vida, que a glória de Cristo era o tema dos seus livros, e hoje ele está desfrutando da glória de Cristo. Como podemos olhar para a vida de homens santos e observar, após a sua morte, como eles serviram ao Senhor? Mas como poderemos lembrar da sua vida? Como se lembrarão da minha vida? Como um homem que serviu a Deus? Ou como um crente relutante? Ou talvez ficaremos em dúvida se você era crente mesmo ou não. Observe a vida de Ló. Observe a vida de Ló. E mude. Mude. Pense muito bem no que acabamos aqui de mencionar. Eu convido você a não ser um cristão indolente e desleixado. Perceba que hoje o rio da profissão de fé, ele é bem largo. Muito mais do que já costumou ser, mas ele é muito menos profundo. Muito menos profundo. Agora virou moda ter um certo tipo de cristianismo, pertencer a um certo tipo de igreja, frequentar reuniões. Hoje nós encontramos crentes que vão no domingo de manhã na igreja, tomam a ceia do Senhor, participam das ordenanças, mas no próximo domingo estão cansados demais para a igreja, estão com preguiça. Vemos crentes que um dia jejuam, falam da palavra, e no outro nem sequer não observam a palavra, não obedecem a palavra. Crentes que defendem alguns versículos bíblicos que aprenderam na mocidade, mas hoje não leem mais escrituras. Seja profundo na sua vida com Deus. Tenha profundidade, intimidade com Deus. Se você está perto de Deus, então tenha uma mente espiritual. Comporte-se como um estrangeiro, como um peregrino, não como uma pessoa desse mundo. Ser diferente no mundo, no emprego do tempo, nas conversas, nos divertimentos, na maneira de vestir. Exiba um testemunho fiel a Cristo em todos os lugares. Deixe um aroma, o aroma do Mestre, o aroma de Cristo em suas companhias. Seja fervoroso em oração, humilde, altruísta, temperante, calmo. Seja alguém fácil de se agradar.
Seja generoso, paciente, manso. Essas são coisas difíceis, raras de se encontrar hoje em dia, mesmo em crentes verdadeiros. O pior de tudo é que eles nem sentem nem lamentam a ausência dessas coisas, como deveriam. Nós deveríamos sentir a ausência dessas coisas e lamentar porque temos sido crentes relutantes. Eu quero então dizer como aplicação final, e peço que você perceba o que as Escrituras estão dizendo, e não o que Mateus está dizendo, mas o que a Escritura está dizendo. Não seja um cristão indolente, desleixado, com uma pequena medida da graça. Não fique satisfeito com o fato de ser um pouquinho melhor do que o mundo. Eu advirto você, de maneira solene, a não tentar fazer aquilo que não pode ser feito, ou seja, ser amigo do mundo e amigo de Deus. Pois aquele que se torna amigo do mundo, diz a palavra, torna-se inimigo de Deus. Eu imploro, suplico a você, que você seja um cristão sincero, que siga um padrão de santidade elevado, que vise um alto grau de santificação, que viva uma vida consagrada, que apresente seu corpo a Deus como um sacrifício vivo e que ande no Espírito, como nós vemos em Romanos 12 e também em Gálatas 5. Eu desafio e exorto você por todas as esperanças do céu e por todos os desejos da glória, que se você quiser ser feliz, se você quiser ser útil, então não seja uma alma relutante. Há muito mais coisas que poderiam ser ditas aqui. Mas eu quero dizer, por fim, que nenhum de nós se encontre assim, de maneira relutante. Pois o tempo não é relutante, o mundo não é relutante, o diabo não é relutante. Nenhum dos filhos de Deus deveria ser relutante. Se você sabe que nos seus irmãos está andando em relutância, em resistência, em ouvir a palavra, em crescer em santidade, advirta, chame-o para as Escrituras, chame-o, traga-o de volta. Não seja relutante. E isso deve começar no meu coração. São coisas difíceis de serem aprendidas, coisas difíceis de se meditar, mas é as Escrituras. Olha, perceba as palavras do profeta aqui em Jeremias, capítulo 3, versículo 13 e também 22. Então somente reconhece a tua iniquidade. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Aleluia. Nosso Deus é um Pai misericordioso, um Pai compassivo, um Pai benigno. Então se volte para o Senhor. Tenha uma vida santa, porque Ele é santo. É isso que Ele requer de nós. Que sejamos santos. Não seja um crente relutante. Não haja como Ló. Perceba os frutos que Ló teve que colher. Você tem feito a diferença na sua família? Você tem feito a diferença na sua vizinhança? Ou você cheira como o mundo, fala como o mundo, pensa como o mundo, age como o mundo, se veste como o mundo, assiste como o mundo? Mude! Mude! Não seja uma alma relutante. Desperte-se e não relute mais. E que o Senhor nos ajude. Feche seus olhos em oração. Deus Santo, por favor, fala o coração da tua igreja. Dê amor a todos nós. Precisamos de Ti, Senhor, de Ti. Então fica conosco, Senhor. Precisamos de Ti. Nos ajude a abandonar os nossos pecados e não sermos mais crentes relutantes, mas crentes santos que agradam ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então encerrar com os avisos da semana. Durante essa semana nós temos culto familiar na quarta-feira, às 19h30, pelo aplicativo Zoom, como nós temos feito, como já tem sido essas semanas passadas. O Aldair ou outro da liderança vai compartilhar o link lá no grupo da igreja e você pode então acessar e cultuar juntamente com a sua família em casa, tendo a oportunidade de ver os irmãos. É sempre um privilégio, é sempre uma alegria para nós poder participar dessa forma. Então, quarta-feira, às 19h30, temos culto familiar. Na sexta-feira, dia 24, temos o privilégio de fazer a EBF desse ano. A EBF que normalmente acontece dentro da igreja, esse ano será nas ruas. Então, por conta da pandemia, nós iremos entregar alguns kits nas casas.
O Geraldo e toda a comissão de missões está aí a par, está à frente de todo o trabalho. E nós vamos então na sexta-feira 24, pela manhã, trabalhar e agir aí no bairro Begozão e à tarde lá no bairro de Madre Teresa, o bairro da Congregação. Você pode contribuir, entre em contato com o Geraldo, entre em contato com a Iole e também orar, é o principal, orar para que famílias sejam alcançadas através da IBF desse ano, né? E no sábado temos os jovens aí às 19h30 também pelo aplicativo Zoom. Os jovens já estão bem informados aí do horário e também nos temas que temos trabalhado, tá bom? Vamos colocar agora a nossa vida diante do Senhor, lembrando de orar pela família do irmão Juvenal, pela irmã Odete, por toda a família, e lembrando de orar também pelo Márcio, que ficou um pouco ruim da saúde, que vamos lembrar dele em oração, também no Neemias, vamos orar por eles e entregar a vida das famílias ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa semana, muito obrigado pela semana que se inicia no dia de hoje. Obrigado a Deus pela sua igreja, mesmo distante, reunida. E obrigado porque o Senhor está conosco. Que o Senhor use a sua palavra para falar a cada coração, Pai. Eu oro em especial pela irmã Odete, por toda a família, pedindo para que o Senhor continue consolando, trazendo paz, que seja um momento para se fazer conhecido para aqueles que não te conhecem, e que o Senhor revigore as forças dos seus filhos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor cuida, obrigado porque o Senhor ama, e nós pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia, demonstrando o seu amor para essa família. Oro também pelo meu tio Márcio, e oro para que o Senhor revigore as suas forças, para que o Senhor cure, para que o Senhor dê força também para a tia Júlia. E nós te agradecemos pelo exemplo, agradecemos pelo trabalho que ele tem feito pelo Senhor, ao Senhor, e que tudo aconteça para a glória do teu santo nome, Pai. Lembramos também em oração do meu sogro, do Neemias, e eu oro para que o Senhor amenize as suas dores, o Senhor que é o médico dos médicos esteja ali junto com a família, e que seu nome seja glorificado. Pai, obrigado por cuidar da sua igreja. Cuida, Senhor, durante essa semana de cada adolescente, de cada jovem, de cada criança, de cada casal. Que seu nome seja louvado dentro desses lares, ó Deus. Que o Senhor faça crescer espiritualmente os seus filhos. Que o Senhor se faça conhecido àqueles que não te conhecem. E que a igreja do Senhor possa frutificar para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe. Boa semana.